Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje da nossa casa Serena, diretamente aqui do telhado, para explicar para vocês um pouco sobre a nossa cobertura. Então fica até o final desse vídeo que tem muita dica bacana para você que vai fazer um telhado na sua construção. Aqui na Casa Serena nós optamos por trabalhar com uma estrutura diferente. Normalmente eu sempre trabalho com madeira para estruturas de telhado, mas por aqui, dessa vez a gente trabalhou com metalon. Jonathan, mas por quê? Porque ficou em um custo muito semelhante à madeira, coisa que normalmente não acontecia. Então, quando a gente entra com essa parte, no caso de orçamentação para a parte de estrutura, seja ela, normalmente nós temos três tipos de estrutura. Nós temos madeira, nós temos de metalon, que é essa que a gente está utilizando por aqui, e nós temos também de alumínio, steel frame, mesmo material que a gente trabalha com steel frame, que é o aço galvanizado. Então, normalmente em uma escala de preço, isso começa em madeira, vai para metalon e depois a gente tem a questão do aço galvanizado. Como aqui nós fizemos cotações em relação ao tipo de madeira que o nosso profissional, no caso, solicitou para a estrutura e a gente fez comparações com metalon e ficou muito similar, coisa de R$70 de diferença, a gente acabou optando por trabalhar com metalon. Então quais são, no caso, as vantagens do metalon? O primeiro ponto principal é que, diferente de uma estrutura, por exemplo, de madeira, nós não vamos ter um problema de isso, no caso, com o tempo, a gente ter algum problema em relação, por exemplo, esse material apodrecer, coisa que normalmente pode acontecer com a madeira, dependendo do tipo de madeira que você usa. É sempre muito importante dizer que quando a gente trabalha com estrutura de telhado, a madeira tem que ser uma madeira nobre, que a gente fala, para este fim. Outro ponto importante também é que algumas regiões elas acabam tendo uma quantidade maior de manifestação de cupim. Então, quando nós temos esse tipo de problema, é muito mais interessante a gente trabalhar com uma estrutura metálica, no caso, ou, como eu disse, de metalon, ou de aço galvanizado, steel frame, porque dessa forma a gente garante que não vai ter um problema, no caso, com o cupim, que vai vir deteriorar essa sua estrutura e com o tempo pode ser que você precise fazer uma troca, uma manutenção ou algo nesse sentido. Pontos importantes a gente falar em relação a toda a montagem da nossa cobertura. Então, o primeiro ponto é, quando nós temos então essa parte de montagem da estrutura, logo após a finalização dela, nós temos então que entrar com a parte de calhas coxo. Então, nesse ponto que vocês estão vendo aqui, que eu tenho um espaço para minha parede aqui, eu vou entrar com uma calha, porque eu tenho então uma caída de lá para cá dessa telha, que vai no caso fazer essa captação e vai levar até o meu tubo de queda. Então nós temos um tubo de queda aqui, eu vou trazer, essa calha vai trazer toda essa água até esse ponto, vou fazer uma conexão e essa água então vai poder descer. Então nesse momento que nós estamos aqui, a gente já fez todas as medições e amanhã, salvo engano, a gente já começa a colocar essa parte de calha coxo, no caso que vai captar nossa água. Outro ponto importante é que, a partir do momento que eu fiz essa questão de calha coxo, eu já posso entrar com as minhas telhas, posso vir começar a cobrir isso. O problema é que, e é exatamente isso que está acontecendo aqui hoje, a gente ainda não está com toda a parte de infraestrutura da parte hidráulica finalizada. O pessoal começa amanhã também fazendo essa parte de infraestrutura, que nada mais é do que a alimentação dos pontos de água que eu tenho dessa casa, em relação à água fria, água quente e também, outra infraestrutura importante, é a nossa infraestrutura de ar-condicionado que já está passada. Então, se na hora que eu trabalho com essa parte de estrutura que eu fiz aqui, eu entro logo em seguida com a colocação de telha sem me atentar a tudo que eu preciso fazer antes, pode ser que em algum momento eu preciso tirar alguma telha para fazer um trabalho que poderia ter sido feito antes. Então isso é um retrabalho. Então sempre, antes de entrar com essa parte de fechamento e colocação de telhas, avalie se toda a infraestrutura da sua casa, tanto da parte hidráulica quanto elétrica e também de ar-condicionado, que é o nosso caso aqui, já esteja passada para que você não tenha que abrir esse telhado. Outro ponto importante aqui da nossa cobertura, vou mostrar para vocês nossa caixa d'água. Então, primeiro ponto, a gente fez aqui um tablado para receber, no caso, a nossa caixa d'água. Então aqui nós vamos ter duas caixas de 1.500 litros que vão trabalhar nessa parte de cima aqui, então o tablado já está praticamente finalizado. E aqui, nessa lateral, nós temos um tablado numa altura menor, onde nós vamos trabalhar onde nós vamos trabalhar com o nosso boiler. Então aqui caixa d'água, aqui a parte do boiler. O que é interessante a gente pensar toda vez que eu tenho uma área de caixa d'água também. Se vocês repararem, aqui eu tenho uma cor, vou entrar lá embaixo, eu tenho aqui uma cor diferente de um material que foi passado aqui, e foi passado tanto subindo aqui cerca de 20 centímetros, quanto em todo o meu piso também.
O que foi feito aqui foi uma impermeabilização nessa área de caixa d'água, porque se caso eu tiver em algum momento, né, durante o uso dessa casa, algum problema hidráulico que venha dar um vazamento na minha caixa d'água ou boiler, eu garanto que, primeiro, eu não vou ter então umidade passando para a minha laje e consequentemente não indo para o meu forro, porque isso aqui está tudo impermeabilizado. Então, essa questão de impermeabilização da área da caixa d'água é algo que nem todo mundo faz, mas que é muito importante fazer. Então aqui a gente fez uma limpeza geral, impermeabilizou toda essa parte do nosso piso aqui, e eu vou entrar depois com, sabe o contrapiso que a gente viu no outro vídeo da Casa Serena? Eu vou entrar com contrapiso aqui também, fazendo a parte de tanto de caídas para o ralo. Então se vocês virem aqui, eu tenho um ralo. Então aqui eu vou fazer uma caída, as caídas vão ser todas direcionadas para esse ralo, para se caso eu tiver um problema, essa água ser direcionada. E também esse contrapiso ele serve para o quê? Ele serve como uma proteção mecânica dessa parte de impermeabilização. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo também é o quê? Fazendo o contrapiso e depois fazendo a impermeabilização por cima do contrapiso. Quando a gente faz isso, se caso alguém vier fazer uma manutenção aqui dentro dessa caixa d'água e, por exemplo, derrubar uma ferramenta, o que vai acontecer é que eu vou ferir a minha impermeabilização. Se eu ferir minha impermeabilização, eu já tenho um ponto frágil nesse local, que caso vier a ter um grande problema aqui, a gente vai trabalhar com um boiler de alta pressão, e se um boiler de alta pressão dá algum problema, vai esguichar muita água para tudo quanto é lado. Então com isso eu tenho um ponto frágil que pode ser que venha a pingar ali. Por isso que eu faço o contrapiso por cima dessa impermeabilização para fazer essa proteção mecânica. Então, impermeabilização na área de caixa d'água é algo que quase ninguém faz, mas eu indico que você faça aí na sua construção. Esse foi mais um vídeo da nossa Casa Serena, hoje falando sobre um pouco de cobertura, telhado e também da nossa área de caixa d'água. Se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu curtir, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.